E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais uma super aula sobre o sistema cardiovascular para vocês. Hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades desse sistema e nós vamos comentar também sobre a frequência cardíaca e o que ela tem a ver com a atividade física. Então vamos lá para a nossa aula. Você sabia que a panturrilha é o segundo coração? Como assim o segundo coração? Isso mesmo. O coração, galera, ele não trabalha sozinho. Ele precisa da ajuda de outros órgãos para poder bombear o sangue por todo o corpo. Por exemplo, as veias e as artérias, elas se contraem, elas têm uma pulsação e essa contração de veias e artérias ajuda o coração a bombear sangue para o corpo inteiro. E o que a panturrilha tem a ver com isso, professor? A panturrilha, ela é responsável por 70% do sangue que retorna do corpo para o coração. Tá? A panturrilha, elas são dois músculos. O gastrocnêmio, que é esse músculo maior, que a gente chama de batata da perna, e o sóleo, que fica logo abaixo do gastrocnêmio. Entre esses dois músculos da panturrilha, passam várias veias e artérias, tá? E quando a gente caminha, essa panturrilha se contrai e acaba contraindo também essas veias e artérias e fazendo com que o sangue que vinha lá da periferia, lá das pernas da gente, consiga retornar para o coração em um volume de 70%. E os outros 30%? Os outros 30% são pela contração do próprio coração e pela contração das veias e das artérias que também ajudam o coração a bombear sangue para o corpo inteiro. Então, olha que interessante. Se você quer ter uma circulação saudável, um coração saudável, tenha panturrilhas saudáveis. É por isso que é importantíssimo você caminhar. A OMS, por exemplo, ela diz que para você não ser sedentário, você precisa dar no mínimo 10.000 passos por dia. Exatamente por isso, porque quando você caminha, ou quando você corre, quando você se locomove, você está contraindo essa sua panturrilha e ajudando esse seu sistema circulatório. Se você tem uma panturrilha forte, você tem a circulação legal. E aquele pessoal, professor, que vai para a academia, só treina braço e tem as canelas dessa finura? Aquelas pessoas provavelmente têm problemas de circulação e se não tem, terão futuramente. Tá? Nós não devemos trabalhar apenas uma parte do corpo. Nós não devemos nem malhar só perna e nem treinar só o superior. Nós devemos treinar superior e perna também, para que assim a gente tenha um corpo fortalecido por igual e um corpo que vai funcionar de forma perfeita. Gostou dessa informação? Então fique com a gente que tem muito mais. Agora, galera, nós vamos falar sobre a frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? Frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate em 1 minuto, tá? Então, para você medir a sua frequência cardíaca, você teria que contar quantos batimentos o seu coração teve em um período de 1 minuto. Tem uma forma mais simples de eu fazer isso? Tem. Você pode dividir esse minuto por 3, por 4 ou por 5, tá? Dessa forma, você dividindo esse minuto, você consegue, não precisa contar 1 minuto inteiro e você vai conseguir aferir sua frequência cardíaca. Então, por exemplo, se você pega e divide 60 segundos, que é o período de 1 minuto, por 6, vai dar 10 segundos. Se você contar a sua frequência cardíaca por 10 segundos e depois multiplicar por 10, você terá a sua frequência cardíaca em 1 minuto. Você pode dividir por menos também. Você pode, por exemplo, dividir só por 4. 60 dividido por 4 vai dar 15. Então, você vai contar a sua frequência cardíaca por 15 segundos e depois multiplicar por 4. E aí vai dar a sua frequência cardíaca de 1 minuto. Ou você pode contar a quantidade de batimentos em 20 segundos, ou seja, você vai estar dividindo por 3 e depois multiplicar por 3, que vai dar a sua frequência cardíaca total. Tá legal? E como é que eu faço? Quais são os locais onde eu posso medir minha frequência cardíaca, professor? Você pode medir sua frequência cardíaca através de algumas artérias.
Vamos lá descobrir quais. Você pode medir sua frequência cardíaca através da artéria radial, que é essa daqui, que fica... O rádio, galera, é só você pegar aqui o dedão, como se fosse a antena do rádio, descendo. O osso que está aqui, junto ao dedão, é o rádio. Aqui no antebraço nós temos dois ossos, o rádio e a ulna, tá? Então, o nome da artéria que você vai medir aqui é a artéria radial, tá? Você vai colocar o dedo, vem pelo dedão e coloca mais ou menos quase no pulso, um pouco mais abaixo, tá legal? Mais uma coisa interessante para você medir a frequência cardíaca. Esses dois dedos, o indicador e o polegar, eles têm pulsação própria. É tanto que se você encostar um no outro, você vai conseguir sentir eles pulsando, tá? Então, se você usar qualquer um desses dois dedos para aferir sua frequência cardíaca, você pode confundir a pulsação deles com a pulsação da artéria que você está buscando. Então, o interessante é você usar esses dois dedos aqui. Você coloca eles sobre a artéria radial, já senti, e você vai conseguir achar a sua pulsação. Esse daqui não é tão fácil de achar. Tem outras artérias. Posso utilizar também a artéria braquial, que fica aqui, ó. Você vem do dedão e você vai no sentido contrário, tá? O dedão é desse lado, você vai colocar a mão do lado contrário, fazendo na diagonal, tá legal? Aqui, bem onde tem aqui na junta do seu cotovelo, tá? Essa é a artéria braquial. Se você colocar o dedo aqui, você vai conseguir sentir a pulsação da artéria braquial. Essa artéria é muito utilizada para aferir pressão, por exemplo. Tem outros locais também. Você pode utilizar a artéria femoral. Só porque a artéria femoral ela fica na virilha. Ela é bem forte, mas se você for aferir a frequência cardíaca de um paciente, por exemplo, você pegar na virilha desse paciente, para ele não vai ser muito confortável. Então, quase ninguém utiliza a femoral para aferir frequência cardíaca. E também você pode aferir a frequência cardíaca pela artéria carótica, que fica no pescoço. Dessas 4 que eu falei, essa é a mais forte e a mais fácil de achar, tá? Eu gosto muito de aferir pela carótica, pela simplicidade. Assim que você coloca o dedo, você já sente ela pulsar. Ela é bastante forte, então não é difícil você achar o seu pulso pela sua artéria carótica, tá? E aí como é que você vai fazer? Você vai fazer do jeito que eu falei. Você procura o seu pulso, você olha o relógio e marca um tempo de 10, 15 ou 20 segundos. Depois multiplica pela quantidade de vezes que você dividiu até dar 60. Tá legal? Professor, mas o ideal não é eu dividir por menos, porque aí eu vou multiplicar por 10, vai ser bem fácil a multiplicação. Não é bem por aí. Quanto menos você dividir esse tempo de 60 segundos, mais preciso vai ser a sua contagem de frequência cardíaca, tá? Então, se você dividir ele por 3 e contar 20 segundos, seria o ideal, porque aí você teria um resultado bem mais próximo do que realmente é a sua frequência cardíaca. Hoje tem algumas formas tecnológicas de você aferir essa frequência cardíaca. Como? Através desses reloginhos. Isso aqui é uma pulseira inteligente e ela tem essa função de medir frequência cardíaca. Eu posso simplesmente colocar aqui e ela vai aferir minha frequência cardíaca. Ela tem um frequencímetro e vai me dizer quantos batimentos por minuto está o meu coração nesse momento. Outra coisa que você tem que saber sobre a frequência cardíaca é que nós temos 3 tipos de frequência cardíaca. Nós temos a frequência cardíaca basal, nós temos a frequência cardíaca em repouso e nós temos a frequência cardíaca em exercício. Qual é a diferença entre elas, professor? A frequência cardíaca basal é se você aferisse a sua frequência cardíaca assim que você acordasse, sem nem levantar da cama, você vai e afere essa frequência cardíaca, tá? A em repouso é como eu estou nesse momento. Eu estou sentado e estou falando aqui com vocês, mas eu já fiz várias atividades durante o meu dia. Por exemplo, na basal, eu nem poderia levantar da cama, né? Eu acordava, já aferia minha frequência cardíaca, isso seria a minha basal. Se eu levantar da cama
e escovar o dente, por exemplo, e eu aferir novamente, não vai ser mais frequência cardíaca basal, vai dar uma diferença. E essa será a minha frequência cardíaca em repouso, tá? Eu estou sentado aqui, eu estou em frequência cardíaca em repouso. Frequência cardíaca em repouso é quando eu não estou em exercício, mas eu já fiz alguma atividade, eu já fiz algum movimento durante o dia e a minha frequência cardíaca já alterou levemente. E a frequência cardíaca em exercício é quando você está fazendo um exercício físico. Quando você está se exercitando, a sua frequência cardíaca vai subir, tá? E essa frequência cardíaca em exercício, ela é importantíssima, porque você vai conseguir aferir o nível da atividade física que você está fazendo somente pela sua frequência cardíaca. Mas esse é papo para a próxima aula. Vamos continuar. Sabendo então o que é a frequência cardíaca, como aferir e quais são os tipos de frequência cardíaca que você está aferindo, você tem condições de saber qual é o seu nível físico, qual é o seu nível de aptidão física. Isso mesmo. A frequência cardíaca, ela é diretamente proporcional, na verdade, é inversamente proporcional ao seu nível físico. Preste atenção na informação que eu vou lhe dar agora. Quanto menor é a sua frequência cardíaca em repouso, geralmente, tá? Para toda regra existe exceção, tá, galera? Geralmente, quanto menor é a sua frequência cardíaca em repouso, melhor vai ser o seu nível físico, a sua aptidão física, tá? Então, por exemplo, geralmente, pessoas destreinadas ou sedentárias vão ter frequência cardíaca entre 75 e 90 batimentos por minuto, tá? Se for um cara que faz uma atividade física perdida, sei lá, corre uma vez na semana, provavelmente vai dar ali entre 75 e 80 os batimentos dele. Uma pessoa totalmente sedentária, em repouso, vai dar entre 90 e 85 batimentos por minuto, tá? Então, geralmente, pessoas destreinadas, ou seja, que não fazem atividade física regularmente, vão ter a frequência cardíaca em repouso entre 75 e 90 batimentos por minuto. Já pessoas treinadas, que praticam atividade física regularmente, atletas, por exemplo, ou até mesmo você que vai para a academia todo dia, que faz o seu cardio, que faz o seu treino de musculação, você, se medir a sua frequência cardíaca, vai dar entre 70 e 40 batimentos por minuto. Ou seja, você percebe que a frequência cardíaca ela é menor de pessoas que praticam atividades físicas e geralmente ela é maior para pessoas que não praticam atividades físicas. Como eu falei, isso é geralmente, tá legal? Geralmente, pessoas com menor frequência cardíaca são pessoas treinadas. Pessoas com maior frequência cardíaca são destreinadas. Faça o teste aí na sua casa. Faça você. Você acha que é treinado? Você tem consciência que é destreinado? Meça a sua frequência cardíaca da forma que eu ensinei. Pega a sua carótica, conte os seus batimentos por 20 segundos e multiplique por 3. Veja como está a sua frequência cardíaca e me diga aí nos comentários. Você é sedentário ou você é um cara treinado? E por que que isso acontece, professor? Porque o coração, galera, ele é um músculo. Quando eu faço musculação, quando eu levanto peso, o que que vai acontecer se eu fizer rosca direta? O meu bíceps vai aumentar de tamanho, né? Ele vai aumentar o volume dele. A mesma coisa é o coração. O coração também é um músculo treinável. Se eu treino o coração ele sofre uma hipertrofia, ele aumenta de tamanho, ele fica também mais forte. Então, esse coração mais forte, de pessoas que praticam atividade física, ele precisa bater menos para bombear mais sangue, tá legal? Então, por isso que pessoas treinadas, a frequência cardíaca é bem menor, porque o coração ele é mais forte, ele é hipertrofiado, então ele vai bater menos para bombear mais sangue, tá legal? E como é que eu faço para treinar meu coração? Fazendo o que a gente chama de cardio, exercícios aeróbicos, tá? Correr na esteira, andar de bicicleta, esses são os exercícios que a gente chama de cardio. Cardio por quê? Porque fazem bem à saúde cardiorrespiratória.
a eficiência desse coração vai ser tão grande que ele vai precisar bater menos e vai conseguir fazer o mesmo trabalho que um coração menor faz, batendo bem mais. Tá legal? Na próxima aula, a gente vai entender como é que eu relaciono essa frequência cardíaca à atividade física, tá? E se você gostou desse vídeo, se você está gostando do conteúdo, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu comentário e deixe o seu like.